Sabe aquela sensação de caos nas redes sociais? Caixas de entrada lotadas, perfis pipocando o tempo todo, um barulho sem fim. Mas vem cá, será que todo esse barulho significa comunicação de verdade? Ou é só barulho mesmo? Olá pessoal, boas-vindas a mais um Mergulho Profundo, a nossa análise sobre comunicação organizacional, estratégica e integrada. O nosso foco hoje é tirar você dessa esteira caótica de produção de conteúdo e te levar para um caminho de clareza, um alinhamento de verdade que traga resultados palpáveis. Então, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto, dividido em 6 partes. Vamos passar por, além da simples divulgação, o norte da comunicação estratégica, a orquestra da comunicação integrada, estratégia, objetivos e metas, o poder do briefing e, para fechar com chave de ouro, conectando canais e públicos. Bora lá? Beleza, entrando na nossa primeira sessão, além da simples divulgação. Ou seja, pare de apenas postar e comece a comunicar. É aqui que a gente precisa quebrar um mito gigante do mundo corporativo. Sabe aquela confusão clássica entre apenas expor algo e realmente comunicar? Pois é, uma empresa pode divulgar horrores e, adivinha, comunicar super mal. Divulgação é só aquele ato mecânico, sabe? Espalhar informação. O foco ali é só botar a mensagem no ar e cruzar os dedos. Agora, a comunicação estratégica, essa é diferente. Ela exige intenção. Não é só jogar no mundo, é construir sentido, criar laço, gerar impacto. Enquanto divulgar é pensar onde é que a gente vai postar isso, comunicar de forma estratégica é perguntar por que isso importa e qual resultado a gente quer colher. E olha, essa confusão vai direto para o mundo digital. É muito comum a galera achar que só porque tem uma conta no Instagram ou no LinkedIn, automaticamente tem um relacionamento com o público. Mas não é bem assim, né? Presença digital é só o terreno que você ocupa. Ter seguidor não é a mesma coisa que ter uma comunidade. E cá entre nós, curtida não compra confiança. Um relacionamento real dá trabalho, exige escuta ativa, respostas que fazem sentido, coerência entre o que a empresa fala e o que ela faz na prática. É entregar valor de verdade. Isso que a gente está vendo na tela ilustra brilhantemente o princípio que rege tudo isso. A comunicação é absolutamente vital para a vida humana. Pensa bem, uma ideia incrível, revolucionária, não serve para nada se não for transmitida e, mais importante, compreendida. Não adianta só você falar. A verdadeira ponte só se forma quando existe compreensão do outro lado. O que nos leva direto para a nossa segunda sessão, o norte da comunicação estratégica. Aqui é onde a gente define a direção. Olha só, antes de abrir qualquer programa de design, antes de escrever um textão, a gente precisa ter um norte. E o ponto-chave é entender o que de fato é a comunicação estratégica. Pense nela como a bússola da sua empresa. Ela não começa com a pergunta qual vai ser o post de hoje. Não. Ela vem de cima, conectada com a missão, com o propósito e com os objetivos gigantes da instituição. É ela que responde a pergunta de $1 milhão. Para onde a gente quer ir? É agir de propósito e não por puro impulso. Tem uma reflexão incrível da doutora Joana Bicalho que diz assim: quem comunica bem não obriga o outro a entender. Quem comunica bem conduz o caminho da compreensão. Profundo isso, não acha? A clareza não é só para deixar o texto mais bonito. A clareza é uma ferramenta estratégica absurdamente forte. Tornar uma mensagem fácil de entender não é empobrecer o conteúdo, de jeito nenhum. É usar pura inteligência para garantir que ela cumpra o papel dela. Já que sabemos a direção, vamos para a nossa terceira sessão, a orquestra da comunicação integrada. É aqui que a gente faz as partes trabalharem juntas. Bom, é agora que a gente desce das nuvens do planejamento e vai para a execução bem afinadinha. Se a estratégia define para onde a gente vai, a comunicação integrada é o motor que responde como é que a gente faz tudo chegar lá ao mesmo tempo. É aquela articulação inteligente, sabe? Amarrar todas as áreas e linguagens para evitar que a marca pareça que tem múltiplas personalidades soltas por aí. A melhor forma de imaginar isso é pensando numa orquestra gigantesca. Imagina que a publicidade, a assessoria de imprensa, as redes sociais e a comunicação interna são instrumentos diferentes. A galera de relações públicas tem um estilo, o marketing foca em outro, cada um tem seu som, sua pegada, seu ritmo. Mas a mágica, a harmonia, só rola de verdade porque todo mundo está lendo exatamente a mesma partitura. Todo mundo precisa tocar a mesma música, senão vira só barulho. Com a nossa orquestra pronta, vamos para a sessão 4. Estratégia, objetivos e metas. A famosa cascata do planejamento. A gente escuta essas 3 palavras o tempo todo, né? Mas muita gente confunde, e é aí que os planos vão por água abaixo. Então vamos ver como isso se constrói na prática. Pense numa cascata, fluindo do maior para o menor. Primeiro vem a estratégia, que é aquela direção bem ampla.
Depois descemos para os objetivos, que traduzem essa estratégia e mostram o resultado que a gente quer alcançar. E aí na ponta vem as metas. A meta é fria, calculista, mensurável, tem que ter número e tem que ter prazo. Sem isso, não é meta. Para ficar super claro, vamos de exemplo prático. Imagina que a sua estratégia seja fortalecer a reputação institucional. Legal, mas bem abstrato, né? Aí a gente desce para o objetivo, ampliar a compreensão da sociedade sobre os nossos projetos. Opa, melhorou. Mas como a gente mede isso? É aí que entra a meta. Publicar 12 conteúdos explicativos em 3 meses e bater 80% de compreensão numa pesquisa interna. Tá vendo? É literalmente assim que a gente tira uma ideia que estava voando e transforma numa realidade que dá para executar e medir. Entrando agora na nossa quinta sessão, o poder do briefing. Exatamente onde tudo começa. Pessoal, o briefing é provavelmente a ferramenta mais prática e, infelizmente, a mais ignorada para salvar a nossa comunicação. Qualquer planejamento perfeito nasce de um briefing excelente. Por quê? Porque ele responde logo de cara aquela pergunta que não quer calar. Como saberemos se a comunicação funcionou? Um briefing não é só um papel chato para preencher. É dele que saem todos os seus indicadores de sucesso. É ele que pega um pedido aleatório e transforma numa solução de verdade. E olha, para ninguém ter que ficar improvisando, um bom fluxo estratégico depende de 8 perguntinhas vitais. Anota aí. Para que estamos comunicando? O que vai ser dito? Quem é o nosso público? Onde essa mensagem vai rodar? Como a gente vai integrar as ferramentas? Qual linguagem a gente vai usar? Quando as coisas vão acontecer? E por fim, por que isso importa? Fazer comunicação sem responder a isso é literalmente dar um tiro no escuro. E assim chegamos na nossa sexta e última sessão, conectando canais e públicos. A hora de entregar a mensagem bem coordenada. Essa é a última peça do quebra-cabeça. A hora de fazer a estratégia rodar usando os meios certos. E o centro absoluto desse jogo são os stakeholders, os nossos públicos de interesse. Tem uma regra de ouro aqui, é o público que dita o canal e a linguagem, nunca jamais o contrário. É um baita tiro no pé escolher uma rede social só porque tá bombando e depois sair caçando alguém para ler aquilo. O certo é mapear quem você precisa alcançar e aí sim descobrir onde essas pessoas estão e como elas gostam de consumir informação. Agora, o que é bem interessante nesse slide é como a comunicação integrada distribui tudo em 4 dimensões incríveis de mídia. A mídia paga, tipo anúncios, te dá um alcance que você consegue prever. A mídia própria, como seu site, é onde você constrói a narrativa no seu território do seu jeito. A compartilhada é aquele boca a boca digital mostrando o engajamento da galera que compartilha a sua ideia. E a espontânea, essa é ouro. É a imprensa falando de você, menções orgânicas que trazem uma credibilidade enorme. A verdadeira mágica rola solta quando você combina essas 4 forças. Além dos canais, a gente precisa muito equilibrar as intenções. A comunicação institucional cuida da base, mostra os valores, o propósito, para construir aquela confiança de longo prazo. Já a comunicação de atitude ou mercadológica é aquele empurrãozinho para ação imediata, sabe? Fechar uma venda, ganhar um clique, um voto. E não tem jeito, organizações que sobrevivem e crescem precisam demais das duas. Pensa assim, enquanto uma constrói a estrada com asfalto de primeira, a outra bota os carros para acelerar nela. Para amarrar nossa análise de hoje, vamos combinar uma coisa. Comunicação não é maquiagem. Não dá para chamar a equipe de comunicação só no final de um projeto gigante para pedir para fazer um post bonitinho. A comunicação estratégica precisa ter cadeira cativa na mesa de decisões desde o dia 1, ajudando a mapear risco, alinhando as mensagens e garantindo que ninguém perca o norte no meio do caminho. Para fechar, quero deixar uma reflexão bem provocativa com vocês. Se a comunicação de uma organização inteira simplesmente apagasse hoje, sumisse, o que ia acontecer? Ela ia só perder um pouquinho de visibilidade no feed? Ou os relacionamentos reais e a confiança das pessoas iam desmoronar de vez? É uma baita prova de fogo. E é exatamente isso que separa quem só faz barulho de quem se comunica de um jeito verdadeiramente estratégico e integrado. Muito obrigado por acompanhar esse mergulho de hoje. Até a próxima!